de... Muito boa noite, pessoal. Um feliz 2024 para todos nós. Muita saúde e prosperidade nesse ano que começa agora. Deixa eu só tirar o meu áudio, porque eu estou me ouvindo aqui. Pronto, gente, é isso aí. Olha só, o ICL segunda edição de hoje está com uma cara diferente. Eu estou aqui em casa, mas nós estamos aqui no nosso plantão para trazer as notícias e as análises mais importantes do dia para você. E no programa de hoje vamos falar com o Cris Serra sobre a volta dos CACs. Vamos também falar com o Chico Sá, que vai nos falar sobre as novas aventuras de Javier Milei, que agora chantageia o Congresso argentino. Vamos também ter Pedro Baciela, né? A gente vai conversar sobre os movimentos das redes sociais, o Pedro sempre fazendo aquela análise. E também tem Luiz Nassif, que vai falar sobre o rebranding, né, do ex-juiz Marcelo Bretas e a ofensiva da Conib e o primeiro boletim Focus do ano. Ou seja, temos muitos assuntos até às 7h30 da noite. Sejam todos muito bem-vindos. Se aconcheguem, que o ICL Notícias, segunda edição, começa agora e começa muito bem. Cris Serra, seja muito bem-vinda ao primeiro N2 de 2024. Um feliz ano para você. Roberta, querida, um felicíssimo ano novo para você, muita saúde, muito amor na sua vida. É isso que eu desejo para você, para mim, claro, e para todos que estão aqui nos acompanhando e para toda a nossa equipe que está aí nos bastidores. É muito legal estar aqui justamente começando esse ano, essa semana praticamente, com você aqui e com os nossos seguidores. Vamos lá, plantonistas de Réveillon. Vamos começar com uma notícia um pouco pesada, Cris, porque o Exército volta a emitir autorização para os CACs. E é isso, né? Depois de ficarem suspensas nesse primeiro ano do governo Lula, o Exército volta a emitir autorizações para os CACs, que são os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas. Lula tinha revertido a política armamentista de Bolsonaro e agora uma nova portaria traz novas regras para a emissão dessas autorizações. Cris, que novas regras são essas, hein? Roberta, a gente tem vários problemas aqui nessa novidade, né? Isso foi agora no final de dezembro, mas agora nesses dias, de ontem para hoje, pelo menos que eu fiquei sabendo disso, e te confesso que fiquei bastante surpresa com isso. Queria lembrar aqui alguns aspectos dessa discussão, dessa permissão para novos registros, né, de posse de arma para os famosos CACs, né, que são os colecionadores, como você disse, colecionadores, atiradores, aqueles que praticam o tiro esportivo, e caçadores. Antes, só para entender bem esse assunto, a gente tem que retroceder um pouquinho. Tem um levantamento do Instituto Sou da Paz que mostra que antes do governo Bolsonaro havia cerca de 1.300.000 armas em posse dessa categoria, os CACs. Com as medidas de afrouxamento total das regras para aquisição de armas e munições no governo Bolsonaro, você chegou no ano passado, 2022, né, depois de 4 anos de afrouxamento geral das regras para aquisição dessas armas por civis, você chegou a um total de 3 milhões de registros. Ou seja, o governo Bolsonaro mais que dobrou o número de armas nas mãos dessas pessoas. Quando o Lula assumiu, ele segurou, ele disse, não, vamos daqui para frente, não tem mais novo registro, muito embora ele tenha, num decreto dele, indicado que em algum momento esses registros seriam novamente permitidos. É o que está acontecendo agora com esses decretos, um decreto, uma portaria do Exército,
Agora, o que me chama a atenção? Quero lembrar o seguinte: durante o governo de transição, aquelas discussões, né, aqueles vários grupos que prepararam a transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, uma das possibilidades que se discutiu é que a concessão desses registros deveria passar para a Polícia Federal. Porque, segundo as pessoas que estavam lá participando daquelas discussões, a Polícia Federal estaria mais aparelhada para fazer esse tipo de trabalho, mais aparelhada, inclusive, para fiscalizar a posse e o porte dessas armas, porque a pessoa que tem essa arma, ela não tem só guardada em casa. Por exemplo, quem pratica o tiro, ele, em algum momento, ele sai com essa arma de casa a caminho de um estande de tiro, onde ele pratica, enfim, situações desse tipo. Então, uma das propostas era essa, que a Polícia Federal ficasse encarregada disso. Isso não aconteceu. Há, na verdade, uma superposição, digamos assim, uma interseção de decretos e portarias com relação a essa questão das armas no Brasil. Agora, essa proposta que chegou a ser discutida lá atrás, que ficaria sob o controle da Polícia Federal, faz sentido, porque pensa bem, agora são as Forças Armadas, né, que estão, o Exército, certamente o Exército, que vai conceder esses novos registros. Mas são as Forças Armadas que vão fiscalizar? Isso não é papel das Forças Armadas. As Forças Armadas vão, por exemplo, num estande de tiro para fiscalizar, para saber quem está lá usando legalmente ou não, entende? Então, tem uma complicação aí. Não vejo essa portaria com bons olhos, no meu entendimento, né? Essa restrição de aquisição de armas por civis deveria continuar. Ela deveria se estender por muito mais tempo, considerando justamente esse número que o Instituto Sou da Paz divulgou, né, de 3 milhões de armas nas mãos de civis. É muita arma, né, numa sociedade ainda sentindo os efeitos do discurso de ódio, né, do incentivo à violência, né, que foi a linha mestra do governo passado durante 4 anos. Nós ainda estamos passando por um processo, estamos, na verdade, ainda bem no início de um processo de pacificação social, digamos assim, né? Então, essa nova abertura, né, para novos registros de armas, definitivamente não considero um bom caminho. Pois é, Cris, olha só, com Bolsonaro, né, os documentos precisavam ser renovados a cada 10 anos. Agora passamos para 3 anos. Ainda assim, né, efeito de comparação, em 2019 o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Em julho do ano passado, né, 2023, já eram 803 mil pessoas. É muita gente num espaço de tempo muito curto, né, Cris? É essa explosão que a gente está falando, uma explosão de armas em poder da população, de um setor da população civil, né? Uma explosão nos registros nesta categoria CACs, né? Isso tudo favorecendo essa disseminação do armamento da população. Essa regra que você mencionou é importante, quer dizer, de fato, agora tem um período menor de verificação, né, da posse desse armamento, mas ainda assim, eu acho que a gente tem essa questão maior, né, essa questão de fundo, que é um país onde houve um derramamento de armas, uma farta distribuição de armas, né, que estão nas mãos da população civil. Arma, Roberta, no meu entendimento, arma tem que ser para os agentes de segurança, né, para as corporações que tratam da segurança da sociedade. As armas em posse de civis têm que ter uma explicação, né, uma justificativa muito, 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 muito bem fundamentada, né? Claro que justamente quando o Lula assumiu, ele definiu melhor essa explicação, essa justificativa para você requerer, né, a posse de uma arma, mas ainda assim
por esse número que você acaba de dar, e pelo número do Sou da Paz, eu creio que 1 ano apenas de restrição eu considero pouco. Eu acho que essa restrição para a posse de armas por essa categoria dos CACs deveria ainda se prolongar por algum tempo. Acho até que deveria haver uma grande campanha de desarmamento no país, coisa que não foi feita ainda. E a gente precisa lembrar um aspecto muito importante quando a gente fala dessa questão das armas, que elas, boa parte delas, não saberia te dizer exatamente um percentual, nem sei se tem pesquisas que consigam mostrar isso com precisão, mas boa parte dessas armas é desviada para o crime organizado. Né? Tem vários estudos que apontam isso. Eu não tenho exatamente os números, mas há vários. Armas do Exército, né, Cris? Isso. Não só as armas em poder de CACs, porque qualquer pessoa que tem uma arma, que está andando, está se deslocando, sofre um assalto, o bandido leva a arma daquela pessoa. Não só esse desvio acontece, como isso que você lembrou, teve até um caso que a gente acompanhou durante meses no ano passado, do desvio de armas do Exército. O desvio de armas de um paiol do Exército. Claro, a gente acompanhou, teve a participação, né, inclusive, de soldados, teve uma investigação e tudo mais, mas se conseguem desviar armas de dentro de um arsenal militar, você imagina esse desvio de arma que se dá ali no varejo desses CACs. Então, assim, nós temos uma situação de armamento da população civil que é muito perigosa, muito danosa, né? E que a restrição que vinha sendo imposta até então era muito benéfica. Agora, com essa nova abertura, né, eu creio que a gente está dando aí, o governo está dando um sinal trocado, né, o que eu acho muito ruim, e mais ainda por serem as Forças Armadas a ficarem encarregadas disso, que eu não acho que seja exatamente uma atribuição própria para as Forças Armadas. Tendo a concordar com o exemplo que eu dei anteriormente, que foi mencionado lá atrás, que seria uma atribuição mais da Polícia Federal. Mas, enfim, isso está colocado e agora eu acho que a sociedade civil precisa acompanhar isso muito de perto. Claro, evidentemente que não vai ser, né, um derramamento de armas como foi no governo Bolsonaro. Né? Mas é como eu te disse antes, em função do quadro que a gente ainda tem, eu acredito que a continuidade da restrição seria mais benéfica. Né? Mas vamos acompanhar e ver como é que isso vai acontecer, com mais detalhes também, conhecer na prática, né, como é que isso vai ser feito, como é que serão feitos esses novos registros e com que critérios, né, se de fato eles estabelecem restrições que antes não se tinha. Mas, enfim, é um assunto bem complexo, mas que eu te digo, eu acho que a direção apontada inicialmente para o governo, pelo governo federal, era a mais correta. Essa decisão agora me surpreende. Aproveitando que eu falei em São Paulo, Cris, em entrevista à Globo News, o governador Tarcísio de Freitas disse que não pretende ampliar o uso de câmeras nos uniformes dos PMs. E segundo a matéria do G1, é o seguinte, olha, o uso de equipamentos dos uniformes da PM em São Paulo evitou 104 mortes. E segundo um levantamento da FGV, em dezembro de 2022, a letalidade dos policiais em serviço foi a menor da história no ano passado. Cris, claramente aqui me parece um aceno do governo Tarcísio de Freitas ao eleitorado, porque os dados são incontestáveis. Né? A gente está falando de que 30% da letalidade caiu com o uso de armas. Ou seja, eu não consigo ver outra motivação, né, para esse corte brutal de investimento nas câmeras dos policiais aqui em São Paulo, Cris. Eu concordo inteiramente com você, e isso é puro suco de bolsonarismo, né? Isso que o Tarcísio está fazendo
é puro suco de bolsonarismo, apelando, né, fazendo algo que, como você disse, Roberta, agrada aos seus eleitores, né, que são justamente esses eleitores bolsonaristas que acham que bandido bom é bandido morto, né, e que acham que a polícia tem que entrar nas comunidades e nas favelas e tocar o terror e que isso não precisa ser investigado, né? Porque quem mora na favela é bandido. É isso que o Tarcísio acha. Aliás, não é só ele, né? A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. O governador do Rio, Cláudio Castro, vai exatamente na mesma direção. Como você também disse, todos os estudos, todos mostram que o uso das câmeras corporais, né, reduz a letalidade? Reduz os crimes, reduz as mortes, né? A letalidade policial, isso que se chama de letalidade policial, reduz as mortes das pessoas nessas operações, e isso também protege os policiais, embora isso não seja visto dessa forma, né? Mas numa investigação, essas câmeras corporais são muito importantes, até para mostrar se o policial cometeu abuso de poder ou não. Isso deveria ser encarado como um instrumento de defesa do policial, né? Mas, infelizmente, não é assim. Teve aquele caso também que foi muito mencionado aqui no ICL, aquela operação policial, agora, poucos meses atrás, na Baixada Santista, que foi uma verdadeira chacina, né, onde 28 pessoas morreram. Depois do Carandiru, foi a segunda maior chacina aqui em São Paulo, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Né? E já uma chacina que já ocorreu justamente já nesse contexto do governo Tarcísio. Operação Escudo. Diga. Operação Escudo. Isso, esse mesmo, esse o nome, eu não estava lembrando, Operação Escudo. E se todas as câmeras corporais estivessem funcionando, né, talvez a gente soubesse por que aquela operação resultou nessa carnificina. Mas é fato que as câmeras corporais não são bem aceitas pelas corporações, pelas polícias militares, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Aqui no Rio tem um levantamento que mostra que os policiais, alguns policiais, evidentemente, a gente sempre precisa ter o cuidado, né, de não generalizar para a corporação inteira e sempre fazer a ressalva que existem, sim, bons policiais militares, né? Existem. Mas existem também aqueles que resistem a essas medidas de maior transparência. E tanto que tem esse estudo aqui no Rio, agora não lembro exatamente qual foi a entidade que fez esse estudo, mas que mostra que policiais militares aqui no Rio adulteraram câmeras, enfim, eles criam uma série de expedientes, né, para que as câmeras não consigam registrar de fato o que elas precisam registrar, que é o comportamento deles, a abordagem deles nessas operações policiais. Então, eles usam mecanismos, por exemplo, para velar a lente da câmera, enfim, uma série de expedientes que são usados para que as câmeras não funcionem ou que se funcionarem, se filmarem, que o material seja comprometido, né, estragado e não possa ser usado. Então, isso é péssimo por uma série de razões. Né? Primeiro, porque é uma tecnologia que, como você disse, comprovadamente funciona para diminuir a letalidade policial. Então, é um mecanismo simples que salva vidas. Né? Primeira coisa. É um bom uso da tecnologia, né, na operação policial. Segundo, que seria uma garantia também para o próprio policial, né, para se defender perante uma corregedoria, algo assim, numa investigação, no caso, sobretudo das chacinas, dessas carnificinas que a gente vê nas comunidades pobres, mas não apenas. Né, isso deve ser usado em operações, em qualquer operação policial que precisa ser averiguado o comportamento do policial.
E terceiro é quando a gente observa essa resistência dos policiais, né, de setores das polícias militares, a usar essa tecnologia. É muito ruim, e mais ruim ainda, quer dizer, pior do que tudo isso que a gente está falando aqui, é o governador assumir, né, esse discurso e essa prática, dizendo, até onde eu li a entrevista dele, uma transcrição da entrevista dele, dizendo que não é por aí, que ele vai investir o dinheiro muito melhor se ele aplicar em outras ações de inteligência e tudo mais. Tudo que ele falou, aliás, que ele quer fazer, de fato, são mecanismos importantes para melhorar a atuação das polícias, né? Só que sem excluir as câmeras corporais. Afinal de contas, o benefício que ela traz é muito, muito maior, compensa, mas de longe, compensa muito o investimento que se faz nesses equipamentos, né? Então, é muito ruim que isso parta do governador, né? Que a corporação e que alguns policiais resistam a esse mecanismo, eu digo que dá para entender, não é que eu aceite e ache bom, mas dá para entender por razões até históricas, né? De violência policial e tudo mais. Agora, que o governador assuma esse discurso, né? Aí a gente volta aqui para o começo da nossa conversa, né? É um agrado à sua base bolsonarista, e é o que eu digo que é puro suco de bolsonarismo. Pois é, porque o Tarcísio fala em aumento do efetivo, contratação de mais policiais, mas quando a gente fala em tecnologia, que ela é aliada, né, que pode ajudar muito, né, a desvendar de fato o que aconteceu, é uma prova, né, a gente está falando de um material que nos ajuda a entender. Imagine dia 8 de janeiro sem as câmeras, né, dos golpistas se filmando, né, a gente tem prova do que aconteceu de fato, né, a gente consegue entender a realidade, né, e aí não existem versões, né, Cris? Existe uma versão que foi captada ali pela câmera. Agora, eu lembro de um programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Flávio Dino, que ele enviou várias câmeras para a Bahia, né? Mas eu entendo também que a segurança pública é um dever do Estado. Mas será que o governo federal não poderia fazer alguma coisa nesse sentido para tornar padrão no Brasil ou inserir a tecnologia na segurança pública? A gente sabe que é um tema tão sensível, mas talvez não fosse uma saída, Cris? Roberta, essa discussão é tão importante, a questão da segurança, que, inclusive, pelo noticiário da imprensa, vai ser feita uma campanha, né, do governo federal, uma campanha de comunicação, até onde eu acompanhei, agora no começo de 2024, porque esse é um tema, de fato, que aflige a população, né? E o governo federal, embora a segurança seja atribuição das polícias militares dos estados, a segurança que eu estou falando, o patrulhamento. Segurança, na verdade, é um tema bastante amplo, né? Mas aquela segurança, aquele patrulhamento do dia a dia, na rua, né? É feito pelas polícias militares dos estados, é uma atribuição dos estados, né? Mas quando a segurança falha, e a gente está vendo isso aqui no Rio de Janeiro, eu não preciso nem me estender, porque todo mundo acompanhou pela televisão as imagens recentes de ataques e tal, de gangues, né, na rua, tomando celulares e tudo mais, essa falta de segurança, sobretudo nas grandes metrópoles, ela acaba indo parar também na conta do governo federal. Então, o governo federal tem sim que se preocupar com isso. Então, eu soube que vai haver uma campanha de comunicação sobre esse assunto, mas não basta a campanha de comunicação, né? Precisa ter ações concretas, e aí eu concordo sim com você. Eu lembro sim do Dino ter falado sobre isso. Embora essa segurança do dia a dia ali do cidadão não seja uma atribuição do governo federal, o governo federal pode sim, deve ajudar em programas de segurança por meio de convênios com os estados, porque o governo federal tem instituições, né,
que podem ajudar nessas operações de inteligência, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional. A Força Nacional é mais uma de ação emergencial, mas a Polícia Federal e a PRF, por exemplo, né, elas, em conjunto com Polícia Civil, Polícia Militar, elas podem, sim, compartilhando informações de inteligência, né, a partir desse compartilhamento de informações, programar ações para ir naquilo que interessa, que é a asfixia financeira do crime organizado. Quando você consegue ir por esse caminho, você consegue resultados na área de segurança, né? Isso acaba se refletindo também nessa segurança que eu falei, mais ali do dia a dia. Então, assim, eu acho que não tem. Aqui no Rio, inclusive, o governo federal está com uma operação conjunta com as polícias do Rio. Inteligência, né, Cris? Aí no Rio, inteligência, e a Polícia Federal cuidando de portos, aeroportos, enfim. Exatamente. Mas precisa mais, Roberta, isso não é suficiente. A situação que a gente tem de fato hoje, de falta de segurança, e como isso atinge a população, precisa um esforço maior, que aí talvez, sim, o governo federal pudesse entrar com uma coordenação com os governos estaduais, para tentar atacar esse problema. Agora, é aquela coisa, o governo federal pode dar uma direção, mas quem tem os meios ali no dia a dia são os governos estaduais. E os governadores também precisam querer colaborar com o governo federal nisso, né? Senão a coisa não anda. Não pode o governo federal dar uma direção e o governo estadual ir para outra. Então, voltando à questão do Tarcísio, se ele não quer nem colocar as câmeras corporais, aí fica difícil, né? Assim, complica mais, né? Você conseguir compor uma ação de segurança conjunta, né? Encabeçada, que fosse pelo governo federal, eu não digo encabeçada, porque senão acaba que o governo federal assume para ele essa responsabilidade, que a gente precisa, sim, cobrar dos governadores, né? Aqui no Rio é um caso ainda muito mais complicado, mas como você bem lembrou, tem a Bahia, tem outros lugares do Brasil que têm uma situação de segurança bastante complicada, né, e que precisam, assim, não tem saída. Governadores e governo federal precisam enfrentar essa situação de falta de segurança, porque esse é um tema que está assim, com todo mundo que você conversa. Esse é um tema, a falta de segurança, o medo de sair à noite nas ruas, né? Ou é você não querer não querer pegar o celular na rua. Tanto é o governo federal sabe disso que acaba de criar lá aquele programa, o aplicativo que você se cadastra para poder bloquear caso o seu celular seja roubado. É uma coisa que está no dia a dia de todos nós. Todos nós. Esse é um calcanhar de Aquiles de todos os governos, em todos os níveis, federal e estaduais. Essa é uma questão que a gente precisa resolver, né, Cris? Porque a gente sabe que a direita, a extrema-direita, tem soluções fáceis, né? E ganham muitos eleitores, né? Apresentando essas soluções para a segurança pública. E realmente é um tema urgente para todos nós, né? A gente precisa de segurança, a gente precisa caminhar, a gente precisa andar, a gente precisa ter a liberdade, né, de ir e vir e se sentir seguro nas cidades, né? Assim, não tem condições de você andar com o celular na mão, esconder, mandar uma mensagem, ou entrar numa loja para poder receber, né, um áudio, enfim. É uma situação muito, muito bizarra a que a gente vive aqui no Brasil. De fato, é bizarro. E isso que você falou, eu faço isso tudo. Eu não pego o celular na rua, eu entro na loja quando toca, quando eu preciso mandar um áudio. Quer dizer, você tem que ter essas estratégias, né, de sobrevivência no dia a dia. A vida da gente vira um inferno. Isso não pode ser assim, né? Isso está errado. A gente não pode se conformar com isso e achar que, beleza, eu já tenho minhas estratégias, tudo bem, vou tocando a vida. Não pode ser assim, né? Nós não somos reféns, né, Cris? Exato. Querida, muito obrigada de novo. Um feliz 2024, muita saúde e prosperidade para todos nós e para sua família. Um beijo. A gente se encontra aqui no N2 amanhã, Cris. Obrigada, querida. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
É isso, vou chamar meu vizinho, que eu nem sei se ele está aqui pelo bairro. Chico Sá, feliz ano novo para você. Você está por aqui? Salve, salve, Roberta, que felicidade, que coisa boa voltar a falar contigo aqui. Tô na área, tô na grande Perdizes, imensa Pompeia, estamos aqui coladinhos. Feliz ano novo, meu querido, para você e toda a sua família, viu? Feliz Prosperidade e ano saúde. novo, feliz ano novo, querida, e feliz ano novo para toda a comunidade CL do país É inteiro isso. que está aí com a gente. Vamos lá, né, Chico? Porque o ano já começou e, segundo o jornal o Globo, o ministro Alexandre de Moraes negou em 17 de dezembro um novo pedido de liberdade da defesa do ex-diretor da PRF. Você lembra, né, que Silvinei tentou atrapalhar Sim. a ida dos eleitores às urnas, principalmente no Nordeste, onde Lula teve o maior número de votos. O documento foi assinado em 17 de dezembro de 2023, do ano passado, mas estava em sigilo e só agora foi revelado pelo O Globo. Chico Sá, é isso, né? A gente não Olha, fica sabendo, mas os presos estão tentando sair a qualquer custo, né? Olha, Roberta, esse aí talvez seja uma figura, é uma figura central, né, em todo o bolsonarismo. É ele, por exemplo, que comanda aquela operação criminosa que tentou impedir o voto do Nordeste, principalmente entre Bahia e Pernambuco. Só eu tenho uns 200 primos que foram praticamente impedidos de votar, né, nesse dia na eleição do ano passado. Então, é um Parados personagem. nas blitz? Pois é. A ideia era colocar barreira, blitz, o pretexto, a enganação é que seria blitz para ver o pneu, ver o farol, ver a buzina, mas a gente sabe a intenção era pegar aqueles municípios onde o Lula tinha uma vitória mais vantajosa, né, onde o Lula tinha obtido uma grande vantagem no primeiro turno, e tentar impedir que esses eleitores votassem no segundo turno. A operação era essa. Muita gente foi impedida ou atrasou a votação, mas é muito engraçado você ver esse sujeito, né, o Silvinei, agora bancando de inocente, querendo ir para casa a essa altura. Ele até usa uma chantagem, que está muito magro, que não está se alimentando direito, que está com a saúde abalada, toda aquela gente valentona, aquela gente armada, não é, metida a dona do mundo, todo mundo na cadeia virou ali um humilde, um pobre coitado. Olha, veja a minha situação, eu posso morrer na cadeia. Essa é a situação do Silvinei. Eu acho que já voltou muita gente para casa, entre elas o Mauro Cid, e outros personagens, mas esse aí eu creio que o Xandão não vai aliviar e vai mantê-lo na cadeia, porque talvez seja, depois do próprio Bolsonaro, um dos grandes armadores da tentativa de golpe, da tentativa de fraudar a eleição. Esse sujeito aí não deve sair do chilindró nem tão cedo, Robson. Eu lembro que logo depois do segundo turno, o Xandão chamou o Silvinei, né, para conversar, e ele negou absolutamente que não tinha feito nada, e logo depois apareceram os mapas das principais regiões, ou seja, seria uma bondade tremenda, né, do ministro Alexandre de Moraes liberar, porque ele foi Pinóquio, na maior cara de pau, né, Chico? Claro, total, Robson. A digital dele está em toda a operação. Ele viajou na véspera, ele tem viagens para a Bahia sob a desculpa que teria ido visitar uma obra em Salvador, da PF, etc., da PRF, tudo cascata, né? Na verdade, era para montar essa operação. Conseguiu montar, porque se você for ver, do ponto de vista maquiavélico, foi uma baita operação. Digamos assim, é um golpe quase perfeito, porque você
alega ali que o pneu está careca, você alega que o farol está... Muita gente tem problema nos carros, então você alega uma questão técnica e impede o maior exercício da democracia, que é o voto. E o voto, especialmente de uma região do país onde o Lula era muito favorito. Você poderia, como a diferença da contagem final entre Lula e Bolsonaro foi tão pequena, você poderia, inclusive, mudar mesmo o resultado da eleição. Né? Então, ele tentou um golpe de mestre, mas foi pego, né? Foi flagrado no próprio dia da... Olha as imagens aí mostrando, assim, tem uma fartura de provas e agora tem que amargar um pouco mais de cadeia. Tá pouco ainda para o crime cometido. Até porque se ele para um ônibus desse, são 30, 40 pessoas, né? 40 eleitores, né? Assim, Exato. É bem estratégico. Você mexe com o resultado da eleição. Uma eleição que foi tão definida ali, voto a voto, você muda o resultado. Pois é. Falando em golpistas, na próxima segunda-feira, para marcar um ano dos ataques golpistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai organizar um evento. Mas parece que os governadores ligados à oposição não devem comparecer. O Palácio do Planalto ainda não enviou os convites, né, desse evento, mas alguns chefes de executivos estaduais, alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já adiantaram que não devem participar do ato. Trago 2 nomes aqui, ó. Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, e Ibanez Rocha, que é governador lá do DF. Só 2 nomes aqui, mas parece que a lista pode aumentar, Chico Sá. Não, essa é outro absurdo, né? O Ibanez que está lá, é vizinho do Palácio do Planalto, e que todas as apurações mostram como ele falhou no dia 8, né? Com toda a questão de segurança, ele teria um preço também a pagar nessa tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Mas, de forma hipócrita, diz que não vai ao ato. O Tarcísio, Roberto, ele foi até na posse do Javier Milei na Argentina. Até na Argentina ele esteve prestigiando posse do candidato lá da ultradireita. E agora não pode ir a Brasília participar de um ato democrático, um ato que é para marcar na memória do povo brasileiro que esse tipo de coisa não deve se repetir. É um ato principalmente em nome da memória nacional. Olha, aconteceu isso, não vamos esquecer nunca mais, para que não se repita. Porque se descuida, eles fazem de novo. Porque volta e meia a gente vê ensaios de movimentos parecidos nas redes sociais. Então, é um ato pró-memória, para deixar muito evidente para a população que isso é crime, isso foi criminoso e vamos fazer uma homenagem, né? No caso, não homenagem ao golpismo, mas homenagem à memória nacional. Sim, a democracia. Poxa, pois é, Roberta, a gente deixa tudo passar aqui todo mundo, uma semana depois, esquece o que aconteceu. Tem gente que já esqueceu o genocídio da Covid-19, que já esqueceu como a imprensa brasileira sofreu na mão do Bolsonaro, a própria imprensa já esqueceu, como a política em relação aos indígenas foi outro tipo de genocídio. Então, a gente esquece muito rápido. Então, para evitar esse tipo de amnésia nacional, vamos fazer sim, vamos fazer sim, no dia 8, esse ato para lembrar para todo mundo. Não sei porque o Tarcísio, tão ocupado, não pode comparecer. Porque para ele não teve golpe, né? Aí ele falou, vou celebrar o quê, né? Não teve nada. E ele, eu estava vendo você com a Cris Serra, ele está apostando exatamente nesse eleitor de extrema-direita, né? Nesse eleitor bolsonarista. Então, ele não quer conversa com democracia nesse ano de eleição, pelo visto.
Acenou bonito, né? Tirando as câmeras dos policiais, um investimento aí tão necessário aí para a segurança Exatamente. dos policiais e também aí das pessoas que, infelizmente, atentam, né, contra, enfim, que nos faz de reféns da situação, né, com, enfim, tanta falta de segurança que a gente tem vivido pelo Brasil. Exatamente, Roberto. E, Chico, falando em presidente Lula, ele sancionou com 34 vetos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que dita as regras, né, para a execução do orçamento desse ano. Ele manteve a manutenção da meta fiscal do déficit zero para o fim de 2024, o final desse ano, e a previsão de quase 5 bilhões é muita grana para o fundo eleitoral. E o presidente barrou trechos da lei que obrigavam o governo a priorizar as emendas, as tais emendas parlamentares. Lula também vetou uma proposta bolsonarista que foi aprovada na lei. O trecho proibia a União de fazer gastos que promovam, incentivem ou financiem invasões de terras, desconstrução da família tradicional, aborto e mudança de sexo em crianças e adolescentes. Ou seja, foram 34 vetos, entre eles aquela pegadinha que o Eduardo Bolsonaro conseguiu emplacar na LDO, Chico. É isso aí, Roberto. Foi uma pegadinha, né, ali, uma arapuca dos bolsonaristas para incluir isso na LDO, na Lei de Diretrizes do Orçamento, que a intenção era dizer assim, que o governo tem gastado com mudança de sexo, com invasão de terra, e com o ataque à família tradicional brasileira. Seja lá o que diabo foi isso, né? Então, eles queriam colocar essa pegadinha na LDO, e o Lula foi muito hábil. No veto, o Lula diz simplesmente isso: não há razão para manter esse artigo, porque o governo não gasta com esses itens. Ponto. Toma, malandro, toma, malandro. Então, tentar uma malandragem que era quase para o governo assumir que gasta em acabar com a família brasileira, destruir o cidadão de bem do Brasil. Aquela pauta bem típica da Damares, do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro. Então, tentaram emplacar essa pegadinha. O Lula simplesmente disse: não tem como manter isso na lei, porque o governo não gasta com isso. Não tem invasão de terra ilegal. A terra que é repassada para assentamento é via INCRA, é o INCRA que decide se o MST ou outro movimento que reivindica terra no Brasil, que reivindica reforma agrária, tem direito ou não. Então, é tudo dentro da lei. Não adianta vir com essa malandragem para cima de Moá, que eu vou chutar essa parada aí. Então, vetou esse item. Se deixa isso, imagina, durante as eleições municipais desse ano, o que não iam fazer, dizendo que o governo está gastando com banheiro unissex, aquela palhaçada toda, aquele festival todo de fake news que a gente está bastante acostumado a ver por aí. Agora, só reforçando 2 pontos aqui, Chico, que é o déficit zero para o fim de 2024 e 5 bilhões para o fundo eleitoral. É muito dinheiro para uma campanha, você não acha não, meu caro? Roberta, é muita grana. Para você ter ideia, é o equivalente a uma eleição presidencial. Sabe? É equivalente a uma eleição, à eleição de 2022. E agora a gente não está falando de campanhas federais, a gente está falando de campanhas municipais. Ninguém vai sair do seu município. Quem disputa o cargo de vereador em São Paulo, tudo bem, vai ter que ir lá na cidade de Tiradentes, é longe, mas dá para ir com de carro, uma passagem de ônibus, ou com uma gasolinazinha no carro. Então, não há motivo para essa gastança toda. Nem que vá fazer superprodução de cinema. Não há sentido essa gastança toda. Eu até acho que o fundo público, o fundo eleitoral, foi uma boa medida quando você tirou
o financiamento da privado, o financiamento, por exemplo, das empreiteiras, das mineradoras. Você pegava uma mineradora, né? Ela patrocinava um candidato, depois ela tirava todos os centavos que ela botou lá. E foi uma evolução. O mundo inteiro, mais civilizado, usa a questão do financiamento público. Só que aproveitaram para Poxa, em tempos de internet, que você pode gravar, pode fazer coisas com recursos muito menores do que no tempo da velha televisão, com gastos infinitamente maiores. No tempo que a gente vive hoje, poxa, daria para fazer essa campanha pela metade ou pelo um terço desse valor. Isso é um incentivo a uma gastança desmedida. A gente sabe que a maior parte dessa grana acaba no bolso dos candidatos. Muitos entram na eleição só para pegar a sua parte. Muitos nem interesse têm em se eleger, sabe? Entram ali para pegar a sua parte e ir-se embora. Então, é para aumentar o patrimônio de muitos candidatos, essa gastança toda. Chico, eu não sei o seu feeling, mas para mim, essas eleições de 2024 vai ser um investimento muito grande e uma disputa pela inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser o grande diferencial dessas eleições de 2024. Você não acha, não? Roberta, você tocou no ponto, talvez seja o ponto principal de discussão agora, no momento. É tanto que o Tribunal Superior Eleitoral já marcou reunião para tratar só disso. Está tentando incluir na legislação eleitoral cláusula ou regras, ou, no mínimo, regras internas do próprio TSE para tentar vetar vetar o máximo que puder. Porque, imagina, o que vai ter de vídeo... Já tínhamos um festival de vídeos falso, de tentativa de você colocar o Lula falando um absurdo que não foi ele que falou, mas a inteligência artificial permite que você coloque na boca de qualquer candidato o absurdo que você quiser. Então, essa será a grande guerra. Eu acho que a gente já tinha os truques, todos os truques possíveis de vídeo. Agora a gente tem esse recurso que vem colocar assim a coisa no terreno da ficção total. Então, esse é o grande cuidado nas eleições dos próximos anos. Imagina, junta fake news, a indústria de fake news, a usina de fake news dos bolsonaristas com a inteligência artificial. Meu Deus do céu, vai ser um verdadeiro inferno na Terra. Eu acho, vai ser o grande desafio, né? Acho que, enfim, botar frase na boca do outro, existem várias pegadinhas e outras que a gente nem sabe que existem, mas que podem aparecer durante as eleições e talvez a gente só reconheça depois que as eleições se concluírem, né? Esse é um grande receio que eu tenho em relação às novas tecnologias. De fato, o TSE precisa correr. Pelo amor de Deus, isso é muito criminoso. E outra, você pode, faltando 2 dias para a eleição, lança um vídeo falso, mas completamente verossímil, porque bem feito e com a própria voz do candidato, vai-se embora uma eleição. E aí, para ver depois, deixar para ver depois, meu Deus do céu, depois do cara eleito. Então, esse é o grande tema, Roberto. A gente tem, como jornalista, que se informar mais, procurar fazer uma apuração mais eficiente, estudar o tema, porque essa é a grande história. Verificar a falsidade agora, a fake news em tempos de inteligência artificial. Esse é o grande desafio do ano. Estamos em tempos que até mortos ressuscitam, né? Mortos estão cantando na televisão, imagine, durante as eleições. Meu Deus do céu! #medo, né? Vamos falar um pouquinho de América Latina, Chico, porque os hermanos tiveram um começo de governo bem turbulento lá na Argentina, né? Teve decretaço de medidas econômicas, fim de vários subsídios, anúncios de que não vai entrar no BRICS, sendo que a China é um dos maiores parceiros comerciais da Argentina. E também muitos protestos nas ruas. Na mensagem de final de ano, ao invés de sinais de esperança e melhorias na economia, né, como ele fez na campanha,
Milei avisou que será um ano difícil e que, se o decretaço não for aprovado, haverá uma catástrofe de proporções bíblicas. Proporções bíblicas. Foi isso que ele disse. Uma forma clara de impressionar o Congresso, né, Chico? Total, não. Ele anunciou um apocalipse. Só que, no caso, o apocalipse foi ele que trouxe. Esse pacote ele desmancha o que já era ruim, que era a economia argentina, ele desmancha completamente, ele privatiza tudo sem menor critério, ele tira o poder dos governadores, os governadores estão revoltadíssimos com esse pacote, o Congresso vai ser difícil passar, tem uma greve geral marcada pela Central Geral dos Trabalhadores para o dia 24 de janeiro, e a popularidade do Milei, que foi eleito com uma diferença, ao contrário do Brasil, ele foi eleito com uma diferença muito grande, chegou quase a 60% dos votos, e ele já tem reprovação de 55% da população. É uma verdadeira erosão na popularidade dele. A cada dia a popularidade cai e ele está com essa ameaça. Nesse pronunciamento, Roberta, que eu tive a curiosidade de rever hoje, ele sequer olha para a Câmara, ele olha para baixo ali, ele está ali com aquele instinto. Já saiu de cena o comunicador engraçadão, o comunicador que dançava, que tirava onda com as pessoas, e nesse pronunciamento, ele olha para o papel aí, ele não levanta o olho, ele não olha para o olho do povo argentino em nenhum segundo, e ainda prega essa catástrofe. Uma catástrofe que a autoria é completamente dele. Sabe? Então, há dias muito difíceis na Argentina. Para quem vivia com uma economia esfacelada, como já eram os argentinos, agora estão experimentando o pior da história. Pois é. Um governo polêmico, né? Porque tem mais, né? Milei viajou, né, de Buenos Aires para Mar del Plata. E foi uma viagem que ele fez para visitar a namorada. Só que ele viajou em avião comercial, mas, segundo jornalistas argentinos, o ticket, a passagem que ele comprou, foi paga por uma agência que só presta serviços para o governo. Ou seja, ele mentiu, Chico, porque se a agência só presta serviço para o governo, quem pagou o ticket foi o argentino, não foi ele. Claro, sobrou para os hermanos que pagaram essa fatura. Ele tem muito aquela coisa do populista que diz assim: vou vender o avião presidencial e vou voar de avião de carreira, etc. A conversa fiada é toda essa. Só que acaba gastando infinitamente mais. Toda a comitiva dele também viajou com dinheiro pago, porque ele não foi sozinho falar com a namorada, ele tem segurança, ele tem assessores, ele tem toda uma retaguarda. Então, acaba sendo despesa a mais para o povo argentino que está sem poder comer o seu churrasco, que está assim, vivendo uma situação terrível. Então, ele vai lá abraçar a Fátima Flores, que é uma comediante, viu? É uma comediante que a namorada dele, que ficou famosa na Argentina por imitar políticas como a Cristina Kirchner. Ela imitava muito ela e tal, e aí que eles se apaixonam loucamente e tal. E ele faz, no meio da crise do povo argentino, essa viagem para demonstrar o quanto ama a namorada. Todo mundo pode amar seus entes queridos. Eu sou a favor do amor, mas não o amor pago com dinheiro público, né? Gente, quando tem que visitar um amor, uma pessoa querida, a gente desembolsa ali, né? E é caro. Então, poxa, assim é fácil, seu Milei, assim é moleza. Aí a gente entende a importância da imprensa, né? Porque foram jornalistas argentinos que provaram que a passagem foi paga por uma agência governamental.
Então, é muito importante que a gente mantenha, assim como no Brasil, a imprensa livre e investigativa. Agora, aquele malho que a gente estava vendo agora, completamente desnecessário também, né? Um malho com dinheiro público é fácil, né? Pô, aí não é nem malho, aí é sacanagem mesmo, né? Aí é sacanagem propriamente dita, não é só um malho amoroso de fim de ano, vou lá dar um abraço na namorada, na mulher, na esposa, no esposo, etc. Não, é um malho financiado pelo povo argentino no pior momento econômico. Poxa, assim é fácil, seu Milei. Chico, na sua opinião, os eleitores de Milei, nesse momento, estão desesperados ou pensando, era isso mesmo que eu queria, hein? Olha, pelas pesquisas, Roberta, esses 55% que já reprovam o governo, e pelos vídeos que a gente vê de correntes de arrependidos, eu acho que tem muita gente que disse assim, olha, eu estava meio na porta do inferno, veio o Milei e me empurrou para dentro do próprio inferno, porque eles não estavam numa situação, no paraíso econômico, né? A situação da Argentina é de muita inflação, de complicação com abastecimento, não era uma situação boa. Mas agora eles viram, como o próprio Milei diz, eles podem enfrentar uma catástrofe bíblica. Sei lá, as 7 pragas do Egito, como diz a Bíblia, porque se não aprova esse pacote, se aprova esse pacote, vai ser dureza, é uma porrada na economia popular, pelo menos durante muito tempo. Se não aprova, pior. Então, o povo argentino está sem saída. O povo argentino não tem saída no momento. Assim, vai perder todos os direitos, as garantias sociais, e não sabe se o tal mercado vai dar em troca, por conta do enxugamento da máquina, de toda essa política ultraliberal, não sabe, não tem a menor certeza se vai ganhar em troca uma boa economia. É incerteza total. Podem, nem direito à manifestação, porque a polícia está caindo em cima também. Ele também está muito criterioso, né? Cheio de regras para livre manifestação na Argentina. Ou seja, bico calado. Aceitem. Bico calado em relação a essa greve do dia 24, já há, assim, um anúncio de mais arroxo ainda para quem vai para a rua. Espera-se assim um enfrentamento, uma coisa terrível em relação à polícia e trabalhadores, porque ele tem dito assim, sem poupar, sem meias palavras, que vai ser repressão pesada. Então, a Argentina, que já viveu até 85 anos tão duros, anos de chumbo com a ditadura militar, pode estar voltando para esse clima, o que é terrível. Logo, os argentinos que deram exemplo para toda a América Latina, quando eles puniram, ao contrário de nós aqui no Brasil, eles puniram os militares, eles puniram os torturadores. Os brilhantes lustras da Argentina não morreram sem punição, foram punidos, foram para a cadeia, pagaram pelas mortes e pela tortura. Aqui no Brasil passou tudo ali no acordão e todo mundo deixou para lá, né? Mas os argentinos, por ironia da história, podem estar voltando a esses dias. Isso é um cenário muito trágico, né? Pois é. Dia 24 vem aí, vamos ficar de olho para ver o que acontece por ali e se essa pressão toda, né, que ele está fazendo no Congresso, através da população, também vai surtir efeito. Chico Sá, amado vizinho, feliz ano novo para você. Obrigada, viu? A gente se encontra feliz amanhã. Feliz ano novo, querida. Estou por aqui, é só chamar. Ótimo. Um beijo. A gente Boa noite. Boa noite. É isso, gente. Vamos ficar de olho na Argentina, porque não está fácil para ninguém. Lá está pior. E a gente já viu esse filme por aqui, né? Deixa eu chamar o Pedro Barciela agora para conversar um pouquinho sobre
o impacto da notícia do aumento do novo salário mínimo nas redes sociais. Pedro, feliz ano novo para você, seja bem-vindo. Tudo bom, Roberta? Feliz ano novo para você também, para todo mundo que acompanha a gente. É um prazer começar esse ano falando com você e falando sobre redes sociais, né? Que é algo que não tem como sair das nossas vidas nos dias de hoje, né? Eu trouxe esse tema, Roberta, porque ele nos permite também fazer uma série de observações sobre o que foi esse ano, né? Como que os ministros, principalmente, utilizaram as redes, quais se destacaram e por que eles se destacaram. Desde o primeiro momento, lá, quando a gente tem aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, a gente já tinha alguns insumos para ter uma hipótese bem forte de que esse seria um governo que, ao menos comunicacionalmente, ele necessitaria ter elementos do antibolsonarismo. E é com base nesses elementos que, naquele momento, o ministro Flávio Dino ele é quase que forçado, né, a ter um papel de destaque, principalmente se contrapondo àqueles ataques terroristas e golpistas do bolsonarismo num primeiro momento do governo. Num segundo momento, a gente vai ver um outro comportamento aí também antibolsonarista, mas de forma até mais passiva, que parte do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad ele vai ser, talvez, dos ministérios, dos ministros, aquele que vai dar mais insumos nas redes sociais para que a base antibolsonarista consiga comparar, né? Então, com elementos econômicos, com indicadores econômicos, desde um primeiro momento a gente vai conseguir, a base da comparação, colocar que o novo governo apresenta melhores resultados do que os resultados apresentados pelo bolsonarismo. Quando vem essa notícia do salário mínimo, o meu primeiro impulso foi acompanhar, assim como eu acompanhei quando foi a reforma tributária, quando foram as outras reformas, os outros indicadores PIB, para ver qual era a reação das pessoas ali, dos atores não polarizados, para ver como era recebido esse aumento real, finalmente, do salário mínimo depois de tanto tempo, né? E foi interessante ver que, nesse momento, o posicionamento, né, a comunicação antibolsonarista não bastou. E a gente viu que alguns usuários da base não polarizada, eles mostraram algum desconforto com os números, né, do salário mínimo. Foi interessante observar, Roberta, que me parece que é muito... Não com base no IBGE ou com outros institutos de pesquisa e análise, mas me parece que é algo muito latente e muito natural na população entender que o salário mínimo, ainda que com aumento real, ele não atende às necessidades da população. Então, nesse momento, o anúncio do salário mínimo ele foi interessante porque toda essa comunicação anti-bolsonarista que se fez presente e foi importante durante muitos momentos dos primeiros meses do governo Lula, ela não bastou para se discutir esse elemento que foi o aumento do salário mínimo. Então, o fato de ter um aumento não foi apenas o necessário, digamos assim, para as pessoas encararem isso como um avanço. As pessoas querem mais, né? E foi muito interessante observar que isso sai da polarização e mesmo atores não polarizados, que não criticavam o governo, não se manifestaram contra Lula durante esse primeiro ano, eles de fato demonstraram algum incômodo ali com a pompa e circunstância que foi feita para um valor de aumento que, ainda que real, não reflete o desejado pela população. E aqui entra um outro recorte também, né? Que é a diferença que muitos usuários não têm, a compreensão que muitos usuários não têm do peso que é esse aumento, ainda que menor do que R$100, mas o peso que isso tem na economia de muitas famílias no Brasil inteiro, né? Então, é interessante a gente observar esses movimentos porque eles mostram aí, né, resumindo, o impacto de uma medida como essa, a limitação da comunicação apenas antibolsonarista, então não é só sendo antibolsonarista que a população vai se sentir representada, e também, talvez, até um certo distanciamento aí entre o que são R$100 para usuários na internet, alguns usuários que estão ali sempre comentando, e o que são R$100 na vida, no dia a dia das pessoas, né? E, Pedro, vamos lembrar, né? Porque Bolsonaro só repôs a inflação. E agora temos um novo valor de R$1.412. Então, foi um aumento de 6,97%, e ele foi aprovado no Orçamento Geral da União de 2024. Eu vou trazer os dados aqui para a gente entender esse aumento, né? Porque o valor corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e ao descontar a inflação pelo INPC, o salário mínimo terá ganho real de 5,77% em relação
a maio de 2023. Ou seja, a gente está falando aqui de um ganho real, mas mesmo assim, a direita foi para cima fazer o seu papel, mas dessa vez sem razão nenhuma, Pedro, nenhuma. Perfeito, perfeito, Roberto. E aí entra também a importância de veículos como o ICL, de alguns canais, que vão explicar que não é apenas um valor jogado, né? Não é um número que foi tirado de qualquer lugar, não tem uma construção, tem um estudo, tem uma importância, tem esse aumento real descolado da inflação. Então, esse tipo de informação que foge e principalmente que vai aprofundando o porquê desse aumento, como esse aumento e como ele reflete na economia e na vida real das pessoas, esse tipo de argumento é essencial para a gente desconstruir e enterrar logo, né? Qualquer tipo de argumento e debate que seja pautado simplesmente pela polarização e pela necessidade de causar conflito, né? Ainda que se discuta o salário mínimo, existem inúmeros institutos que fazem ou tentam entender qual seria o valor necessário. Esse é um outro debate. O debate que o bolsonarismo e parte da extrema-direita tentou puxar nas redes sociais, ele vai em outro caminho, ele vai em outra diferença, até porque não foi um debate feito por esses mesmos atores que agora criticam. Esse debate não foi feito ao longo dos últimos 4 anos, antes desse terceiro mandato do governo Lula. Gente, abrir o ano com o salário de R$ 1.412 é bom demais, né? Essa notícia por si só diz muito, né? Porque não foi um aumento apenas considerando a inflação, foi um aumento real, ou seja, mais grana, mais dinheiro injetado na economia. Enfim, a gente entende que faz o dinheiro circular e bora para 2024 com o aumento de salário mínimo. Essa é a notícia que a gente quer ouvir mais e mais e mais, Pedro Baciela. Obrigada, viu? Feliz ano novo para você e a gente se encontra aqui na série de segunda edição. Beijo. Com certeza nos encontramos, Roberto. Até mais. Valeu, Pedro. E aqui assim, ó, sai um, entra outro. Sai uma fera, entra outra fera. Chega mais, Luiz Nassif, jornalista, convidado aqui do ICL Notícias, segunda edição. Seja bem-vindo e ótimo ano para você. Para você e para os espectadores também. Eu estou falando de Poços de Caldas aqui, Minas Gerais. Delícia! Visto daqui, o mundo fica mais tranquilo do que de São Paulo. Viu? Não é? Comendo um pão de queijo, um docinho de leite gostoso, um queijinho. Bom demais! Eita! Nassif, vamos abrir nossa conversa com uma notícia sobre o rebranding que o ex-juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, está fazendo, né? Então, para quem não sabe, o rebranding é um termo que os publicitários usam, né, para um reposicionamento de marcas. Sabe quando aquela marca vai para o brejo? Pois é, entram os publicitários e fazem um rebranding nessa mesma marca. E parece que o Bretas está tentando, né, fazer, agora depois de ser afastado pelo CNJ, desculpas, que é o Conselho Nacional de Justiça, por causa de 3 investigações que apuram a má conduta na sua atuação como juiz. A matéria da Ana Gabriela Oliveira Lima, da Folha de São Paulo, mostra que Bretas agora investe na carreira de professor, palestrante e coach jurídico. Agora, Nassif, como é que ele vai ser um coach jurídico com essa carreira que desandou do ex-juiz Marcelo Bretas, hein? Ele tem um ponto em comum com muitos influenciadores aí, que é um dos caras mais ridículos que já apareceu nas redes sociais. Você lembra quando ele aparecia fazendo musculação, tirava foto dele fazendo musculação e tudo mais? E depois teve um período aí, quando você tem o compliance é um negócio que surgiu em função da Lava Jato, que é uma atividade jurídica aí que a empresa tem que contratar um consultor para impedir práticas de corrupção e tudo. E o pessoal do Rio criou lá uma empresa para ir para os Estados Unidos para conhecer os grandes escritórios de advocacia. Foi Luiz Roberto Barroso, mas ele é uma das pessoas mais ridículas que já apareceu aí no universo jurídico, né? E vai ser coach, é aquele negócio, né? A internet ela permite todo tipo de extravagância também, né? Mas ele fazendo música, tirando foto dele assim na frente do espelho da academia, e tem um monte de coisas que ele vai ter que responder ainda, né? E daí que entra o jovem advogado que ele pegou de afiliado lá, que tinha tudo com ele. Esse jovem advogado, ele tinha um escritório que ficava no fundo de uma farmácia.
Um ano depois, ele era o advogado mais solicitado para delação, porque as pessoas sabiam que ele tinha espaço junto ao Bretas. Mas por que tinha esse espaço? Paixão, negócios, o que era? Então, o Bretas ainda tem muito o que explicar, viu? E ele, com essa cara simpática dele aí, ele vai, nossa senhora, ele vai conquistar o mundo aí, viu? Lembrei que o Bretas também já foi chamado de Moro do Rio, né, Nassif? E na sua opinião, ele está seguindo o mesmo caminho do original e também do Dallagnol, hein? Você vê, o Moro tem todas essas limitações que a gente consegue, que a gente vê, mas chegou a senador aí, porque tem uma esposa que pensa por ele lá. Mas o Bretas nem isso, né? Ele e aquele Witzel, nossa, foi o que de pior apareceu aí no meio jurídico, né? O Witzel é o ex-governador que dizia que tinha que mirar a cabecinha. Sabe que eu chamei ele de genocida e ele me denunciou para a polícia. É mesmo. E um dia, em vez de denunciar para a justiça, denunciou para a polícia do Rio. Eu tinha que depor na delegacia, que um dia aparece em casa dois policiais lá com arma na cintura para me levar a intimação para ele, só para exibir a arma, né? Então, digamos, isso aí foi aquela fase pior da Lava Jato, que trouxe esse protagonismo para promotores, procuradores, e tem muita herança disso aí, viu? Tem muita herança disso, de promotores que passam a subjugar cidades aí com ameaça de lei de improbidade, tudo aí. É uma praga. Mas ele realmente esse era o campeão, era o mais ridículo aí de todos eles, viu? Agora, a gente vê uma trajetória esquisita, né? Dos já chamados justiceiros que salvariam a pátria, né? Salvariam o Brasil. Eu estou preparando um livro que deve sair no primeiro semestre agora, mostrando todos os personagens que ajudaram a criar essa loucura aí que ainda ameaça o Brasil, ainda, né? Mas esse protagonismo de promotores, procuradores e juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal, isso aí foi uma indignidade, né? Porque são pessoas que usam o poder, não de forma respeitosa, mas usam o poder em proveito próprio, para mostrar, para se exibir, para fazer negócios. Então, foi um horror, né? Foi uma herança terrível, que o Supremo ainda conseguiu se reabilitar um pouco aí, impedindo a ditadura aí do Bolsonaro, né? Mas se for fazer um levantamento do que ocorreu nesse período aí, sobra muito pouca gente, sabe? Muito pouca gente. Você tinha ministros aí que, enquanto você teve um macartismo aí tem um levantamento de 170 professores afastados porque falavam de questão de gênero, questão política, delações. Você teve, na véspera das eleições de 2018, 20 campos universitários invadidos pela polícia, aí, a mando de presidentes de tribunais regionais eleitorais. É muito abuso. Você teve delegado que invadiu a escola Florestan Fernandes, arrombando janela, para encontrar quem lá? Idosos e crianças. Ou a juíza que abriu processo contra 15 adolescentes aí que iam numa passeata anti-impeachment, né? Foram muitos abusos que ocorreram nesse período, né? Mas, dentre todo esse universo de abusos, esse juiz aí ganhou. Ele deu 130 anos de pena para o almirante Otton, que foi vítima de uma conspiração do Departamento de Justiça com o indigno Rodrigo Janot, aqui, que era procurador-geral. E, olha, esse acerto com o passado ainda vai dar muito trabalho, viu? Muito trabalho, Nassif. Mas a gente também não pode deixar, né, de mencionar que eles tinham todo um suporte também, né? Sim. Os justiceiros da Lava Jato, que parece que abandonou, né? Assim, já pularam fora do barco quando entenderam que não era bem aquilo. Mas a gente não pode deixar de citar também esse suporte que eles tinham, né? Total. E veio a partir da mídia. Uhum. Quando você teve o treinamento, digamos, desse pessoal pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lá tem uma área, lá que é a pior área que tem lá nos Estados Unidos, que eles desenvolveram toda essa metodologia. Olha, você tem que fazer, quando for prender as pessoas, faça um alarido, leve a imprensa para lá, depois pegue o suspeito, coloque na prisão, ameace até que ele abra o bico, e daí eles...
a vítima lá, o réu, tudo, fazia a delação que o promotor, que o procurador e o juiz queriam. Coloca aí fulano, coloca Beltrano, coloca. Nos Estados Unidos teve um caso lá do Ted Stevens, que foi um senador do Alasca, o mais antigo senador lá, que foi alvo de uma operação dessa. E daí eles têm que descobrir alguma coisa de corrupção. Daí descobriram que ele tinha uma chácara lá e houve uma reforma. E as notas da reforma eram em valor muito superior ao que foi gasto para lavagem de dinheiro. Basearam todo o julgamento em cima disso. Ele perdeu as primárias lá. Passa um tempo, mandam investigar, entra um juiz honesto, manda investigar. Simplesmente o empreiteiro que fez a reforma passou a perna no senador, que era desligado de questão de dinheiro. Então, o senador perdeu dinheiro com o empreiteiro e foi acusado pelo promotor da diferença de preço e lavagem de dinheiro. E tem uma sentença do juiz contra o promotor. Se nós tivéssemos juízes assim, aqui no Brasil, acabava essa brincadeira. Sabe? Mas uma condenação falando das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Aqui, nem o sentimento de vergonha pegava esse pessoal aí, sabendo que estavam endossando o que tinha de pior aí, mas nem o pudor de ficar envergonhado, sabe? Aquelas questões, objeções de consciência, sabe? Eu não vou fazer isso porque eu sei que está errado. Aqui nada. A imprensa dando gás e ministros do Supremo querendo posar aí de líderes populares. Nossa Senhora! É um horror efetivamente, viu? Mas aí é o ponto. Dentre todos os horrores, esse juiz aí ganha o cetro, né? Verdade. Nassif, deixa eu mudar um pouquinho a pauta. Eu queria falar sobre o jornalista Breno Altman, né, que está sendo investigado pela Polícia Federal, e a investigação acontece por causa de uma denúncia da CONIB, que é a Confederação Israelita do Brasil, que acusa Altman de estimular o antissemitismo após suas críticas ao massacre em Gaza, ao governo de Israel e também ao sionismo. O PT divulgou uma nota criticando a decisão e a CONIB, então, passou a criticar a presidenta do partido, a deputada Gleisi Hoffmann. A discussão acontece via redes sociais. Nós temos os prints aqui da CONIB e também a resposta da Gleisi. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Essa é da CONIB, está dizendo assim, ó, a CONIB repudia os comentários da presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann. O jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, promove o antissemitismo e a desinformação, relativizando os assassinatos e estupros cometidos pelo Hamas e chamando judeus de ratos, o que foi reconhecido pelo Ministério Público e pela Justiça, que determinou a imposição de multa e a retirada de posts. A presidente do Partido dos Trabalhadores insiste em defendê-lo, questionando decisões judiciais. Além disso, a deputada fez uma afirmação preconceituosa em relação à CONIB, ou seja, de dupla lealdade, jargão clássico do antissemitismo que merece total reprovação. Vamos ver o que disse a Gleisi e aí eu já passo para você, Nassif. Olha lá. Nota da CONIB acusando-me de preconceito e antissemitismo é a prova de que esta entidade não tolera as críticas ao governo de ultradireita de Israel, venham de onde vierem. Nunca fizemos nem estimulamos declarações ou atitudes antissemitas, pois respeitamos todos os povos e religiões. Criticamos sim e continuaremos criticando o massacre do povo palestino pelo governo Netanyahu, em Gaza e na Cisjordânia, que há muito extrapolou o legítimo argumento da defesa de Israel e se transformou em operação de genocídio. Nassif, pois é, Gleisi saiu em defesa de Altman, mas a CONIB insiste, né, em acusá-lo de estar estimulando, né, o antissemitismo. É mentira. Esse embate nas redes. O Altman dizia que os judeus eram tratados como ratos, como uma forma de desumanizar os judeus, que era uma estratégia aí do nazismo, da mesma maneira que eles estão fazendo em relação à Palestina. Mas você vê, vamos pegar a colônia judaica aqui no Brasil, em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, que tem um baita trabalho aí de atendimento a populações carentes também. Toda essa imagem vai para o vinagre com a CONIB. A CONIB é um horror.
O Tomás Lottenberg, que é o presidente da Conib, ele se ofereceu para ser ministro de todo mundo aí. Se ofereceu para ser ministro de um negacionista que era o Bolsonaro. Se ofereceu. Contribuiu para a campanha do Bolsonaro. Eu cobrei de um judeu, até de oposição. Eu cobrei isso. Falei, pô, mas vocês fazem tanto carnaval. Eles fizeram uma campanha de cancelamento em relação ao Paulo Nogueira Batista. O Paulo Nogueira me deu uma entrevista e lá para as tantas ele falava, criticando o Ilan Goldfan, que nasceu em Israel, ele falava da influência dos banqueiros judeus junto aos bancos internacionais, que é fato conhecido. Isso aí não é antissemitismo. Mas fizeram uma campanha terrível pelo Twitter, e daí os oportunistas entraram. Eu entrei na parada também, assim que é o pior, porque não procurou rebater o que o Paulo falou, entraram com acusação criminal contra o Paulo. A Conib é uma vergonha e que expõe todos os judeus. Eu tenho irmã casada com judeu, tenho sobrinhos judeus, todos ficam expostos ao antissemitismo alimentado por essa confederação. Eles são um horror, eles são os caras que aplaudiram o Bolsonaro no Rio de Janeiro, quando o Bolsonaro falava em quilombola aí, pesado, toda aquela baixaria do Bolsonaro. Então, a Conib é uma vergonha. Eu acho que os judeus, que têm grandes contribuições ao Brasil aqui, na parte da indústria, na parte de pensamento, grandes pensadores judeus que vieram para cá ou que são filhos de judeus aqui, mas a Conib compromete toda a imagem do judaísmo e alimenta o antissemitismo. Quando a gente vê a insensibilidade deles em relação ao que ocorre na Palestina, o que você pensa? Não, representa todos os judeus, todo judeu é assim. São um horror. O Tomás Lottenberg é um horror. E deveria ser visto efetivamente, alguém fala, ele está representando. Você imagina o seguinte, se o Maduro, a Venezuela, montasse aqui uma confederação dos venezuelanos para criticar posições internas aqui, o que falariam? Então é um horror. A Conib é o que tem de pior hoje em termos de representação política geral, sabe? Pois é. E representa uma parte, né? É isso que a gente sempre fala aqui, né? O massacre, né, do governo de Israel, não dos israelenses, porque a gente viu claramente que nem todos apoiam, né, esse governo que está... Mas a Conib endossa. A Conib endossa Netanyahu. A Conib endossa. Esse que é o horror, né? Esse que é o horror. Eita... Nassif, nosso programa está quase acabando, mas eu vou aproveitar você aqui, mudar totalmente de assunto para entender o novo Boletim Focus que foi divulgado hoje. Vamos dar uma olhadinha nos números que estão na capa do portal ICL Economia. Boletim Focus, mercado financeiro, projeta inflação de 3,9%, PIB de 1,52% e a Selic a 9% em 2024. E em relação a 2023, o mercado voltou a estimar que a inflação oficial consolidada será de 4,46%. E aí eu te pergunto, Nassif, me parecem números bons, né? O mercado está otimista com o governo? Será que é isso que quer dizer? O mercado, para o mercado, não tem governo, empresa bom ou ruim, tem caro ou barato. O mercado ele joga com essas variações. Então, quando entra o governo Lula, o que o mercado faz? Faz todas as previsões pessimistas, daí a avaliação do governo Lula vai lá embaixo. O governo Lula fica barato, os ativos ficam baratos. Daí os mais espertos compram e ficam esperando passar o tempo sabendo que não vai ser aquela loucura que foi prevista. E com esse terrorismo deles, eles sugestionam, influenciam o governo. Quando você pega aí o próprio arcabouço fiscal aprovado pelo governo, foi uma resposta ao terrorismo do mercado. Então, muita gente fala, o mercado errou. Não errou nada. O mercado fez um jogo. E agora, o que está acontecendo? Você tem uma situação, o resultado final bom agora, e você vai ter, no primeiro semestre do próximo ano, você vai ter um aperto fiscal aí por conta da lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada. Num certo momento, vai precisar fazer cortes aí, e o Haddad vai ter conflitos lá internamente. Daí o mercado começa a apostar para baixo de novo. Então, se tem algo que... Agora, eu só queria chamar a atenção que a notícia mais promissora para o início de ano, que foi 3 decisões do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
A primeira, de taxar veículo elétrico importado. E a segunda, de dar incentivo para a produção interna de veículo elétrico. Isso é fantástico. É óbvio isso. A China faz isso, os Estados Unidos fez isso, todo país desenvolvido faz isso. Pô, você quer ganhar dinheiro com o nosso mercado interno? Venha produzir aqui. Venha gerar emprego aqui. Venha gerar fornecedor aqui. Então, com essas duas... Mas você criou um dogma. O mercado falava, não, isso aí é coisa atrasada, foi por isso que o governo Dilma foi para o vinagre. E agora, com essa decisão, você volta a usar instrumentos legítimos para a reindustrialização brasileira. Ou seja, quem quiser vender carro elétrico aqui, tem que trazer empresa, que nem os chineses estão trazendo agora, na Bahia. E o terceiro ponto foi um pouco técnico aí, a depreciação acelerada para estimular novos investimentos em máquinas e equipamentos. Esse mercado que a gente viu lá falando do governo, fazendo as projeções, só interessa ao investidor financeiro. O investidor financeiro ele não levanta empresas. Ele compra empresas que já existem aí, que estão com problemas de capital, e faz operações de arbitragem. O empresário verdadeiro é aquele que cria empresas, que gera empregos. E com essas 3 medidas aí, o MDIC mostra que você está rompendo com alguns dogmas aí que o mercado financeiro tinha criado, que a mídia repete a exaustão, né? Isso é política velha. Política velha é você aumentar a taxa de juros a qualquer momento aí para pegar dinheiro de imposto e entregar para a rentista, né? Agora, se esse imposto vai chegar a 30%, não é isso? Eu não vi o valor, mas tem que ser alto. Eu entendi que ele chega a 30%, ele é gradativo, começa em 12%, termina em 30%, é um aumento para carros elétricos e também para placas solares, né? Sim, que é um outro setor que você... Mas aí que está o negócio. Aí você fala, pô, então você vai desestimular a importação? Não. Você vai estimular os caras a virem para cá e a montar suas empresas aqui, ter sócios brasileiros, ter fornecedores brasileiros. Foi assim que o Brasil cresceu do pós-guerra até os anos 90. Foi assim que a China cresceu. Agora, digamos, esse liberalismo aí só serve para quem faz investimento especulativo. Vou comprar uma refinaria que já está pronta, faço uma negociata aqui, compro por metade do preço, vendo mais adiante, compro uma Eletrobras ainda no golpe. Eles não levantam nada. Não levantam nada. Então, chegou agora a hora, e talvez aí o Lula comece a acordar para fazer uma campanha nacional em defesa da produção. Porque daí você defende a pequena empresa, a média, a grande, você defende o MST, você defende o trabalhador, você defende o cooperativismo. É isso que salva o Brasil. Não é rezar para pneu, é rezar para disco voador ou rezar para o mercado, né? Muito bom te ouvir, Nassif, porque a grande mídia ontem repercutiu de uma maneira um pouco equivocada, né? Foi dizendo, inclusive, que não tinha entendido esse aumento de impostos do governo num país que busca a energia limpa. Assim, foi tão contraditório ontem o que saiu na televisão e também nos grandes jornais que eu vou te contar uma história, né? Ninguém fala de fortalecimento no mercado nacional, enfim. É uma visão sobre algo que não é real, né? Assim, porque é muito mais fácil você malhar do que entender os reais motivos que levam você a ter determinadas atitudes, ou enfim, taxação, aumento de impostos, e claramente a gente vê um estímulo à economia brasileira, né? Sem dizer que o preço do carro elétrico importado é completamente fora da casinha, né? Completamente fora da casinha. É isso. Mas foi um belíssimo sinal de que o Lula vai se voltar agora para a economia real, porque, veja bem, você precisa de um tema para unificar todo mundo. O tema que unifica todo mundo é a produção. A produção, você pode pegar os evangélicos aí para ajudar a estimular os seus fiéis, pode pegar as associações comerciais, que são redutos aí do bolsonarismo, que a produção é o que gera emprego, gera riqueza legítima. Então, é por aí que tem que vir. Você tem as federações de indústria, de comércio, você tem o cooperativismo, você tem a estrutura da agricultura familiar. É esse pessoal que tem que ser mobilizado por esse grande trabalho de desenvolvimento do país aí. É isso aí. Luiz Nassif, obrigada, viu, por dividir seu conhecimento com a gente. Grande prazer. Você. Muito bom, né, trocar figurinhas. E a gente poderia conversar aqui noite adentro sobre vários assuntos, mas
Enfim, amanhã a gente se encontra. Acredito que amanhã a gente se encontra aqui no N2, não? Não sei, acho que não. Surpresa! Vou conferir na minha agenda aqui, que eu sou mais desorganizado com a agenda. Aproveite suas férias, então, aí em Poços de Caldas, tá bom? Obrigada. E um beijo para você. Foi um prazer. Você também, viu? Gente, deixa eu lembrar que amanhã tem Série Notícias, primeira edição, né? Apresentação de Rodrigo Viana, comentários de William De Luca, Fernanda Santos, Chico Alves, Jorge Misael e também o Pedro Barciela. Para você que nos acompanhou, um beijo, um ótimo 2024 e a gente se encontra amanhã às 6 horas da noite aqui no Série Notícias, segunda edição. Tchau, tchau. A gente se encontra. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, dois mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo,